Boa noite para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra de Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus, ele é o sétimo Espírito de Deus. E o sétimo Espírito de Deus é a palavra de Deus. Por isso que todo judeu guardava o sábado no Antigo Testamento. Quando o judeu guardava o sábado, ele estava dando testemunho que ele cria que Jesus, que era a palavra de Deus, vinha no mundo para nos salvar. Então Jesus, ele é a palavra de Deus. E Satanás certamente acusava Deus de ter criado leis rígidas e acusava Deus dele mesmo próprio não conseguir cumprir a palavra dele. Aí Deus enviou a palavra dele aqui na terra para mostrar que ele cumpre a palavra dele e para nos salvar. Esse é o objetivo, por isso que Jesus morreu na cruz. Em primeiro lugar, para nos salvar, e ele estava dando testemunho que ele sustenta a palavra dele até o fim, porque Jesus é a palavra de Deus e ele morreu por nós na cruz, para nos salvar e para mostrar para nós que ele é fiel na sua palavra. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, fala de Jesus, e diz assim, aqui a epígrafe do texto fala o verbo encarnado, No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Por que ele era Deus? Porque ele é a palavra de Deus, então ele está dentro do coração de Deus. Por isso que Jesus é chamado Filho de Deus, porque ele é a palavra de Deus que nasce na mente de Deus para nós. Jesus é a palavra. Por isso que quando você vai no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus diz assim, se me amais, guardai os meus mandamentos. Porque Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é os mandamentos e a doutrina. Toda pessoa que é cristão é o dever dele lutar com todas as suas forças para obedecer os mandamentos e a doutrina. Todos aqueles que não obedecem são falsos. E aqui em João 3,16, Jesus está dizendo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer em Jesus, amar a Deus, só tem uma forma de você provar. É lutar com todas as suas forças para obedecer os mandamentos, que são os 10 mandamentos, e a doutrina que se aderiva dos 10 mandamentos. E aqui em João 3, capítulo 36, diz assim, aquele que crê no Filho tem a vida, ou seja, aquele que obedece os mandamentos tem a vida. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, toda pessoa que não obedece os mandamentos e a doutrina de Cristo, ele é um morto espiritual. Todo pastor, cantor, pregador que cobra para pregar o evangelho, ele é morto espiritualmente, porque o evangelho é para você pregar de graça, a doutrina é para pregar de graça. Toda pessoa que fala em língua na igreja, na congregação, sem haver intérprete, ele é um morto espiritualmente, porque a doutrina é para falar em língua só se houver intérprete. E lembrando que a palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Passou por cima é o diabo. Toda pessoa que diz que é cristão e é bandido, ele é um morto espiritual e está do lado do diabo. Toda pessoa que diz que é cristão e é polícia, ele é um morto espiritualmente. Toda pessoa que diz que é cristão e prega falsas doutrinas, falsos ensinamentos usando o nome de Cristo, ele é um morto espiritualmente e trabalha para o diabo. Olha o que é amar a Deus e amar a sua vida. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 6. Eu amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Ou seja, toda pessoa que não obedece os mandamentos de Jesus e a doutrina não tem a Deus. Ele pode falar o nome de Jesus o quanto quiser, mas ele é falso. E segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 11, olha o que está escrito assim, porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Então, se você apoia essas pessoas que estão no caminho errado, você tem parte nas más obras. E você irá para o lago de fogo junto com ela. Vigiai e orar, irmãos. Satanás está ao seu redor,